Olá, meus amigos do Expresso Conservador. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Daniel Barros, tá? Quero conversar com vocês hoje sobre o coronavírus. É esse vírus que vem assustando o mundo e levou a OMS a corrigir a sua avaliação sobre o potencial desse vírus, classificando de risco médio para risco alto, tá? Então é um vírus que se propaga rapidamente. Ele tem um período de incubação de 2 a 14 dias. O que isso significa? Você pode manifestar os sintomas a partir do segundo dia de contaminação ou 14 dias depois. Nesses 14 dias que você ficou com ele incubado, você vai ter contaminado bastante pessoas, centenas de pessoas, até dependendo de onde você trabalha, dependendo de como é o seu trabalho, o contato que você tem com o público. Então é de extrema importância que a gente fale sobre isso. O Brasil, que agora tem um caso suspeito em Minas Gerais, até o momento não sei dizer se está confirmado ou não, porque não tivemos atualizações sobre ele. A garota está internada em uma UPA, vai ser transferida para um hospital lá de Belo Horizonte, e o governo prometeu que assim que houver uma resposta se é coronavírus ou não, que vai ser divulgado. Então vamos aguardar e torcer para que não seja. Mas a jovem tem 21 anos de idade e veio da cidade de Wuhan. A cidade justamente que foi o foco principal dessa disseminação do vírus, e que o período em que ela chegou bate com o período de incubação. Os sintomas que ela apresenta no momento batem com os sintomas que apresenta a pessoa que está contaminada com esse vírus. Então é de extrema importância que se observem ela. Ela está isolada para evitar, se for o caso de ser coronavírus, a contaminação de outras pessoas, tá certo? Então há essa suspeita. 15 países, lembrando, 15 países já confirmaram os casos de coronavírus. Alguns com até mais de um caso, como o caso dos Estados Unidos, Canadá. Recentemente, por último, aí a Alemanha confirmou um caso de coronavírus. Então vale a pena a gente conversar sobre ele. Os sintomas que ele apresenta são sintomas clínicos básicos que levam até a confundir com outras doenças, como uma gripe. Porque apresenta febre moderada, apresenta tosse e dificuldade de respirar, lembrando aí uma pneumonia, lembrando uma gripe, alguma coisa desse gênero, uma doença respiratória aí. Então são sintomas básicos. Sentiu esses sintomas, teve contato com pessoas que estiveram na China, procure rapidamente um posto de saúde, um hospital, e informe a situação, para que você seja examinado e se descarte ou confirme que seja coronavírus e se inicie o tratamento o mais rápido possível no caso positivo. São mais de 80 mortos e até agora 2.700 pessoas contaminadas. Isso que o governo chinês divulga. Nós temos sério problema de credibilidade com as informações do governo chinês, porque sabemos que eles maqueiam algumas informações e divulgam apenas o que é bom para eles. Então, nesse caso, de repente, não é bom divulgar que tenha lá 60, 70 mil pessoas, uma vez que você tem lá mais de 30 milhões de pessoas isoladas. As cidades que cortaram o transporte público para evitar a disseminação do vírus. Pequim já teve caso confirmado. Então, mais uma vez, vou atentar a isso. Teve contato com pessoas que estiveram em território chinês? Por favor, sentiu os sintomas, procure um hospital, informe que tiveram esse contato, para que seja examinado, para que seja descartado ou confirmado, e se confirmado, que se inicie o mais rápido possível o tratamento. Tá certo? Então essa é uma dica fundamental. Vamos evitar a disseminação, principalmente aqui no Brasil. Prevenção. Há alguns modos de prevenção, aqueles modos clássicos. Higienização das mãos,
Quando for tossir ou espirrar, tampe essa região para não espalhar o vírus. Lave as mãos com frequência, principalmente antes de consumir alimentos. Utilize lenços descartáveis para fazer asepsia do nariz. É importantíssimo. Evite tocar as mucosas do olho, do nariz e da boca. Evite. É importante, tá, gente? É o modo mais fácil de se prevenir. Utilizar o lenço descartável, eu já falei. Cobrir nariz e boca. Não dividir. Evitar. Se você tem a suspeita de que está contaminado ou conhece alguém que tem essa suspeita, não divida talheres, pratos, copos. Procure separar daquela pessoa para só ela utilizar. Isso evita também a contaminação, uma vez que é um vírus. Não se sabe ainda a forma exata de como ele é transmitido. É importantíssimo que se tome esses cuidados. Manter os ambientes bem ventilados, evitar ficar em ambientes fechados com várias pessoas. Então mantenha as janelas abertas, mantenha a circulação de ar para evitar o contágio. Isso é bom até para outras doenças que não o coronavírus, tá? Gripes, por exemplo, evita-se bastante. Então são modos de se prevenir. Outra dica que eu vou dar, isso eu estou fazendo por conta própria, não há confirmação de especialistas, não há nenhum estudo sobre, mas eu tenho, por exemplo, encomendas para chegar da China. Não vou receber. Eu vou cancelar a compra, pedir um reembolso e não vou receber aqui em casa, para justamente evitar qualquer risco de contágio. Eu não sei, não se sabe ainda ao certo como é feito esse contágio. Se eles recomendam que não se divida talheres, pratos, objetos pessoais, então prefiro evitar do que correr um risco. Então se você tem lá encomendas para chegar da China, cabe a você analisar se vale a pena você correr um risco ou não. Eu prefiro não correr e nem colocar a minha família em risco, tá? Quanto a essa suspeita de Minas Gerais, é um possível contágio porque ela esteve no período de contaminação ali na cidade de Wuhan. Ela chegou aqui no Brasil, o período coincide com o período de incubação do vírus. Os sintomas que ela apresenta são sintomas do contágio pelo vírus. Então, mais uma vez, vamos acompanhar, vamos ficar espertos, para pressionar até o governo para que se isole, para que se evite, se caso for positivo, o contágio de outras pessoas. Mas provavelmente nesse período ela teve contato com diversas pessoas. Essas outras pessoas têm que ser examinadas e até por um isolamento, se necessário. Então cabe a gente aí, que é cidadão, tá fiscalizando isso. As ruas de Wuhan estão desertas, tá? Transporte público parado, os hospitais estão em caos, porque isso é gente demais e pouco hospital. Superou assim a expectativa, não se esperava que ele se transmitisse tão rápido. Chegou em Pequim, que é a maior cidade da China e uma das maiores cidades do mundo. Já teve um caso confirmado, então é algo bem preocupante, muito preocupante mesmo, porque corre-se o risco de uma pandemia gigantesca, tá? Então, eu estou fazendo esse expresso matinal aqui especialmente para falar do coronavírus, que é importantíssimo para a gente, principalmente os sintomas, forma de contágio. Então, você pode contagiar pela respiração, pelo contato, todos esses modos aí que a gente já falou, já foram comprovados aí, que houve contaminação lá na China, pelo ar, pelo toque.
Então é importantíssimo que se previna e a gente fique de olho aí para evitar que chegue aqui no Brasil, tá certo? E chegando aqui no Brasil, que a gente consiga isolar e não deixar se espalhar, tá bom? Um grande abraço aí, que Deus abençoe a todos.